Bem-vindos à nossa aula 2 da série Internato e Residência, onde a gente está ensinando vocês como conciliar esses dois mundos. O caos do internato, a sua agenda caótica e com os estudos para a prova de residência para garantir aquela vaga de R1. Eu sou a Lari, sou médica pela Univille, que é a faculdade lá de Santa Catarina, e atualmente eu sou R3 de Dermato na Escola Paulista, a Unifesp. E sou uma das monitoras desse grande time que é a Mentoria Residência. E hoje eu vou falar para vocês 4 dicas práticas que eu usei durante o meu internato para conseguir conciliar ali e ter um grande estudo também para a prova de residência. Vem comigo! Bom, gente, eu separei aqui realmente a parte que eu fiz na minha prática para conseguir conciliar esses dois mundos do internato e a prova de residência. Bora lá! A primeira dica aqui é organização e priorização. Saber ali realmente o que realmente impacta para você depositar a sua energia, o seu tempo naquilo que vai te trazer resultado. Microlearning, eu vou falar um pouco sobre esse tópico, esse aspecto de estudo que realmente mudou o quanto eu consegui entregar no final de uma semana. Fácil acesso, então um dos tópicos que ajuda você nessa rotina caótica do internato, não deixar de estudar. E memória visual para complementar ali a sua estratégia de estudo. Vamos discutir cada uma delas. Bom, gente, importante aqui entender que não vai existir uma rotina perfeita. Diferente do ciclo básico, do ciclo clínico, que a gente tem um controle melhor da nossa agenda, sabe exatamente quais são as aulas da semana, os períodos livres, o horário que a aula começa e acaba, para conseguir ali programar melhor as aulas que você vai estudar além, o que você vai fazer quando chegar em casa. No internato, isso é muito variável. Então, não existe uma rotina perfeita. O meu internato mudava cada semana. Então, eu sempre me programava para no final do domingo organizar ali como ia ser minha semana. Não vai existir uma rotina perfeita, mas você consegue ter um ajuste constante. Toda semana eu pegava um feedback de como tinha sido a semana anterior, o que eu tinha conseguido entregar, o que ficou melhor de fazer, o que consumiu muito minha energia e não trouxe um resultado, o que potencializou minha energia, meu foco. E a partir daí eu encaixava em como ia funcionar a próxima semana, baseado no novo estágio que eu estava tendo, os novos horários. Então isso é uma das estratégias, né, de organização e priorização. O que você pode fazer para melhorar esses aspectos? Definir metas da semana. Eu gosto de ter as metas macro do mês ali, o que eu preciso cumprir e alcançar naquele mês. Dividir elas em semanas e, consequentemente, ajustar para ter a meta diária. O que você precisa fazer diariamente para no final da semana você ter cumprido o que você tinha proposto de estudar. E isso de estabelecer metas diárias, encaixando na sua rotina, é também entender que vai ter dias que vão ser mais produtivos e vão render mais do que outros. E tá tudo bem, no final de uma semana você vai conseguir bater a meta igualmente. Eu gostava de separar quais dias seriam mais puxados daquele estágio que eu estava fazendo. E nesses dias puxados, não necessariamente largar a mão do estudo, mas às vezes trazer um estudo que é mais leve. Aquele conteúdo que você gosta, que você já vai bem, ou aquele conteúdo que você tá vendo na sua rotina do internato, então tem mais facilidade ali de revisão, ou até um estudo que não é tão prevalente tanto no seu internato quanto na prova de residência. E nos dias que você tá mais livre, que às vezes tem uma janela, ou acordou com mais energia, vai estudar com alguém, vai estudar num lugar diferente, eu puxava os estudos que eu tinha dificuldade. Então, o que eu tinha mais dificuldade, o que era prevalente, o que caía muito na prova que eu queria, ou às vezes você tá rodando num estágio que é difícil para você e é aquele tema ali para aprofundar um pouco mais, eu gostava de deixar para esses dias que eu tava mais tranquila. Então, uma dica prática de organização da agenda que eu uso até hoje durante a residência. Então, eu separo ali para não largar completamente a mão dos estudos nas semanas que são muito corridas, eu vou redistribuindo com o que faz sentido estudar a cada dia. Microlearning, gente, é aprender em pequenos momentos, dividir o seu aprendizado em pequenos blocos. Isso ajuda muito a ter maior foco e produtividade sem desgastes. Então, ao invés de ficar se cobrando de sentar a bunda e estudar ali 6 horas seguidas, você divide esses blocos de estudo para conseguir entregar mais em pouco tempo e realmente focado ali no que você se propôs a fazer a cada bloco. Como que eu fazia isso durante o internato, né? Eu dividia pequenos blocos de questões nos intervalos. Então, às vezes antes de ir para o hospital, ou no período do almoço, ou entre os ambulatórios
ambulatórios, a gente tinha um período de intervalo, ou voltando do ambulatório, né, eu fazia pequenos blocos de questões. Às vezes você acha assim que isso não vai fazer diferença, mas quando você vai fazendo 10 questões nesses intervalos 2 vezes ao dia, no final de uma semana você tem quase 100 questões a mais. Então isso entrega muito e você tá aprendendo sim com esses pequenos blocos de questões. Eu sempre me programava para corrigir ao mesmo tempo que eu estava fazendo, então fazia uma questão, corrigia, mas eu deixava isso sempre muito bem anotado para não perder o controle do que eu estava entregando e conseguir quantificar ali no final de uma semana o que realmente fazia sentido, que eu tava batendo a meta de cada semana, aumentando progressivamente. Flashcards, eu gostava muito desse método, principalmente quando a minha cabeça estava muito ocupada para fazer questões, que a gente sabe que envolve ali um raciocínio daquele tema. E às vezes eu tava num ambiente de muito barulho que eu não conseguia focar necessariamente. Então, esperando cirurgia, às vezes esperando ambulatório, eu gostava muito de fazer flashcards, principalmente de temas decorebas, então detalhes que eu precisava rever, principalmente a teoria. O flashcard ajuda muito na memorização. Podcasts no deslocamento. Existem diversos podcasts de conteúdo. Você vai achar de aulas, dando dicas de tratamento, tanto da parte de clínica quanto cirurgia. E eu adorava ouvir eles no caminho que eu fazia para ir pro hospital. Eu lembro que eu ficava 30 minutos para ir, 30 para voltar, às vezes mais, dependendo do trânsito. E no começo eu achei que esse seria um horário perdido da minha agenda, que eu não conseguiria estudar e nem render. Comecei a ouvir podcasts, principalmente nesse trânsito, ou às vezes quando eu tava fazendo aeróbico, algum exercício físico. E isso aumentou não só a minha retenção, mas o meu interesse por várias especialidades, né? Entender ali a discussão do paciente, ou a discussão de um caso clínico, ou as novidades, né? Atualizações, geralmente eles trazem nos podcasts, e isso ajuda super a aproveitar esse período que seria vago nos seus estudos. E por último, uma das metodologias que eu mais adorava é ter correlação prático-teórica. Como assim, Lari? Às vezes você tá no internato atendendo um caso, um paciente, seja no ambulatório, seja no hospital, de uma doença que você já estudou e tem ali o seu resumo anotado. O que eu fazia era sempre abrir o meu resumo sobre aquele tema, para revisar não só a parte que realmente contemplava ali o paciente, que ele tinha aqueles achados clínicos, o tratamento que ele estava fazendo, que já estava no meu resumo, mas ver as coisas complementares. Então, um detalhe que você esqueceu, que ajuda ali no exame físico, um achado dermatológico que ele tinha, ou radiológico, por que ele está usando esse tratamento e não a primeira opção. Então, entender ali o raciocínio por trás daquele caso me ajudava muito mais a fixar e também para empoderar ali a minha discussão com o chefe. Então, sempre antes de passar para o residente ou passar para o chefe na discussão, eu gostava de revisar um pouco mais o conteúdo no meu resumo. Isso ajudou super a fixar conteúdo, gente. Eu lembro que na hora da prova da residência, eu estudava a questão ali e via que tinha um caso muito semelhante com o que eu já tinha atendido no internato. Eu lembrava até do paciente. Então, essa parte, né, de correlação prático-teórica ajuda muito. E também para, se você não tiver estudado esse tema ainda, tentar antecipar ele assim que você atende um caso semelhante. A gente vai com muito mais interesse na aula, porque lembra do que a gente viu, que a gente analisou, e consegue reter muito mais. Eu faço isso até hoje na residência, adoro estudar um pouco mais os casos do paciente depois que eu atendo. Terceira dica aqui, fácil acesso. Quando eu digo fácil acesso, é também facilitar a sua rotina e se preparar para imprevistos. Facilitar a sua rotina, porque é uma rotina puxada, gente. O internato é puxado para todos, é variável, a agenda é confusa. E preparar para imprevistos, porque eles vão sim acontecer. Por mais que você organize a sua agenda semanalmente todo domingo, sempre vai surgir um detalhe ou outro, uma coisa que precisa cumprir a mais, algo meio urgente. Então, você saber manejar isso é melhor para sua realização. Fácil acesso, gente, do seu resumo. Então, sempre perguntam como que eu fazia os meus resumos do tema. Eu tentava deixar tudo num só lugar, de fácil acesso, online, rápido de revisar. Até para praticar isso que eu ensinei para vocês, né, de atender um caso e conseguir revisar o conteúdo daquele paciente. Mas às vezes, quando você está esperando alguma coisa no internato, cirurgia, além de fazer os flashcards, você pode olhar rapidamente o seu resumo também. Organizar o seu dia seguinte. Gostava sempre de separar um momento ali à noite para organizar o que eu precisava fazer amanhã e já deixar a mesa do escritório pronta para eu acordar e realmente colocar aquilo em prática.
Acho que a gente já acorda com uma sensação de meta realizada e isso estimula você a realizar as outras metas do dia. E também para você não perder tempo com isso no começo da manhã, que às vezes é o seu momento de extremo foco, atenção e energia. Então você já vai direto ao ponto que precisa ser realizado. E material SOS. Isso é uma dica extra minha e especial. Tenho certeza que já aconteceu no seu internato de você chegar no hospital, chegar no ambulatório e não ter internet. Você não conseguir acessar o banco de questões, não conseguir acessar o cursinho, nenhuma plataforma. E você fica, bom, não consigo estudar, não tenho nada para fazer. Então eu sempre tinha o material SOS comigo. Os resumos, você pode deixar eles disponíveis offline também. Mas o que eu gostava muito de fazer é ter um material físico de questões. Então às vezes eu levava uma prova na íntegra para conseguir fazer. E eu lembro que eu até discutia com meus outros amigos as questões e muitas vezes até com os chefes. Mas isso é uma forma meio que de você garantir que você vai fazer alguma coisa prática naquele dia. E por último, gente, memória visual. Sei que a gente preza muito pela parte prática, né, dentro da mentoria. A gente faz muitas questões, é um método realmente ativo de estudo que faz com que você retenha o conteúdo e tenha que raciocinar em cima da sua retenção. Então ele fixa muito, mas a gente pode sim associar outras estratégias de estudo, fixação, porque é muito conteúdo que você tem que aprender e são muitos detalhes. O que eu gostava, né? Tabelas, fluxogramas, mapas mentais e flashcards. Tabelas, fluxogramas e mapas mentais, gente, eu adorava colocar no meu resumo. Seja um pronto, ou às vezes eu mesma montava os meus fluxogramas, montava uma tabela de comparação entre duas doenças que são similares e às vezes as questões trazem pegadinha, ou você até confunde na sua prática do internato mesmo. Então, doença de Crohn versus retocolite. Às vezes tem um detalhe ou outro que diferencia as duas, né? E eu gostava de colocar isso bem exposto numa tabela no meu resumo. E eu mesma montando a tabela, eu acho que ajudava até mais ainda no raciocínio de entender a diferença entre as duas. Fluxogramas, mapas mentais, principalmente quando eu estava revisando aquele conteúdo e às vezes um conteúdo, né, fisiopatologia de uma doença, que é um pouco mais difícil de entender como que acontece cada etapa, ou fluxogramas de tratamento, consensos, entender quando que a gente vai escalonar um tratamento ou quando que volta. Eu gostava de fazer isso para entender realmente o raciocínio. Isso ajuda muito na prática quando vocês começarem a atender pacientes, mas também para entender o raciocínio da questão quando eles te cobra isso. E por último, flashcards. Adorava fazer os meus flashcards sobre esses temas específicos, essas decorebas que são cobradas na prova. Por exemplo, classificação de câncer de colo uterino, ou outros números, né, corte, diabetes, entender na prática o que define o diabetes, qual que é o número ali que o paciente precisa atingir do exame para fechar o critério de diabetes. Esses detalhes é muito de exposição em decoreba. Fazer flashcards sobre esses tópicos específicos me ajudava a reter muito mais. E eu gostava de fazer eles nesse intervalo que tinha entre um atendimento ou outro, ou quando eu estava na parte do ambulatório esperando. Fazer flashcards sempre me ajudava nesses aspectos. E além disso, eu adorava fazer flashcards de imagem. Então, né, como futura dermatologista, eu gosto muito do exame físico, mas também do exame de imagem, tomografias, radiografias, ressonância, às vezes algum achado patognomônico de uma doença, para não esquecer nunca. Eu amava fazer flashcards com imagens também. Então fica essa dica aí para você. Bom, gente, essa foi a nossa segunda aula, dando dicas práticas para conciliar o seu internato com a residência. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o quanto isso impacta no seu futuro na própria residência médica. Até já!